O presidente, em algumas ocasiões, ele usou a frase: povo armado jamais será escravizado. Mas eu nunca lembro, assim, eu não lembro de ter visto uma entrevista dele, ele dizendo quem poderia escravizar o povo. Na certa, na cabeça dele e dos seus apoiadores, socialistas ou comunistas ou petistas, seja lá o termo que ele quiser usar. Mas talvez nem ele, nem os seus seguidores tenham parado para prestar atenção numa coisa. Em toda a nossa história, onde já teve as ditaduras, onde caíram as ditaduras, você deve ter observado uma coisa. Quem é que mantém um ditador no poder? São as urnas? São os correligionários? São os partidos? Não. Quem mantém um ditador no poder, seja um ditador de esquerda ou de direita, porque sim, existem muitas ditaduras de direita. Forças Armadas. Eu não vou citar alguns locais aqui, porque são uma coisa que eu quero fazer um pouco mais para frente, mais detalhado. Mas veja que toda ditadura, pense naquilo que você chama de ditadura. Os locais que você fala que ali tem uma ditadura, ali tem uma ditadura. Quem mantém esses ditadores no poder? As Forças Armadas. Como isso acontece? Eu não sei. Vamos lá. Aqui as Forças Armadas elas estão agregadas ao presidente, que o presidente faz questão de dizer que ele é o comandante das Forças Armadas. E eles têm que seguir a nossa Constituição. E têm que defender. As Forças Armadas de qualquer país estão aí para defender o seu território, a sua soberania nacional. Aí a gente vê ao longo desde que foram criadas as Forças Armadas aqui no Brasil, quantas vezes as nossas Forças Armadas precisaram defender o nosso território contra ataques inimigos. Qual foi a última vez aqui no Brasil que nós corremos o risco de sermos invadidos por uma nação vizinha, vindo aqui tentar acabar com a nossa soberania? Mas tudo bem. Então veja, digamos que eu acredito muito difícil isso. Digamos que alguém quisesse instalar uma ditadura de esquerda aqui no Brasil. Vou logo direto ao ponto. Uma ditadura de esquerda aqui no Brasil. Alguém de vocês acredita que as Forças Armadas iriam apoiar? Não? Então veja, mas digamos que tivesse acontecesse algum evento assim, de repente tivesse a ditadura aqui, de esquerda, as Forças Armadas apoiassem. O presidente falou que o povo armado jamais será escravizado. Então quer dizer que o povo que ele anda armando iria lutar contra as Forças Armadas? Porque se as Forças Armadas apoiassem o ditador aqui, um ditador de esquerda, eles iam combater. Então quer dizer que esse pessoal que ele está armando aí iria lutar contra as Forças Armadas. Lembrando que eu estou falando aqui para você parar para pensar que toda ditadura é mantida no poder pelas Forças Armadas daquele país. Então é isso que ia acontecer? Ah, mas não, mas porque teve aquele momento lá que o presidente falou, e outra pessoa falou também do grupo dele, em relação, quando estava tendo a pandemia, porque os governos estavam obrigando o pessoal a ficar em casa, aquela coisa toda, que sugeriu-se que a pessoa armada poderia se negar a receber as ordens do Estado, do governo estadual. Aí eu fico, a gente corre esse risco de ter uma guerra civil? E de repente temos aqui brasileiros contra brasileiros
porque uma ideologia política assim o quer? Assim o planeja, talvez? Perdão se eu estiver sendo leviano. De repente tá todo mundo lá, ó. Brasileiro matando brasileiro. Irmão matando irmão. Pai matando filho, filho matando pai. Porque a gente tem visto que se você se ofender, problema seu, né? O que eu posso fazer? Eu estou aqui exercendo meu direito. Você não fala que tem que ter o seu direito de liberdade de expressão? Eu estou aqui também. Se o bolsonarismo ele acabou colocando amigos contra amigos, parentes contra parentes, por causa dessa ideologia torta, mal desenhada, então é para isso que está caminhando. A gente vê aí a liberação. Já tinha um tempo que estava. Cada cidadão podia ter, o civil podia ter 4 armas. Para que isso? Aí os CACs, colecionadores, pode ter. Não tem limite de armas que ele pode ter. E de cada modelo ele pode ter 5. Veja, eu conheço muitos colecionadores. Às vezes ele tem 2 itens de cada, porque tem um item ali que ele pode usar como barganha. Agora, será que os colecionadores de armas, eles trocam armas como troca figurinha? Porque eu acho que não pode trocar. Você não pode chegar e trocar arma com seu coleguinha. Então por que ele teria um número ilimitado de armas e 5 de cada modelo? Tem países que o colecionador de arma pode ter à vontade. Agora, todas as armas sem o mecanismo de disparo. O atirador pode ter até 60 armas. Em ambos os casos, no caso do atirador, ele pode ter 60 armas, sendo 30 de uso restrito. O caçador pode ter 15 armas, e parece que também pode ter de restrito. Eu acredito assim, clube de tiro é que deveria ter um grande número de armas e comprar um grande número de munições. Então você vai lá praticar. Agora, para que o atirador precisa ter 60 armas? Eu pesquiso aqui, um fala que são, eu não sei, mas parece que são mais de 100 mil munições que o camarada pode ter. E outro, caçadores. Você sabe qual é a caça aqui no Brasil? Apenas javali. Há um tempo atrás, só era permitido o uso de arco ou outras armas brancas. Aí passou a permitir. Aí veio o caçador esportivo e, há um tempo atrás, os bolsonaristas, inclusive gente da bancada evangélica, estava querendo aprovar caça para outras áreas e outros tipos de animais da nossa fauna. Estavam querendo aprovar isso. Eu tenho um problema sério com essa história de caça esportiva. Porque eu acredito que uma pessoa que caça por diversão tem algum problema. Ou mental, ou de caráter, ou até espiritual. Por que ele vai caçar para se divertir? Você procura caça esportiva, você vê. Os americanos adoram, muitos americanos adoram. Europeus, aí vão para a África, tirar fotos sorrindo lá com um animal sangrando morto lá. E aqui eu já vejo o pessoal com as fotos com o javali lá e o camarada dando risada. Isso é doentio. A caça esportiva é doentia. No caso aqui, foi liberado para o javali porque disse que é uma espécie invasora, causa alguns problemas em lavouras e outras criações, né? E tem uns manejos lá. Não é todo mundo que também tem que se inscrever e tal, mas as inscrições, as taxas são pequenas. Inclusive, é mais barato você ter uma arma, ou várias armas, do que você tirar a carteira de motorista. Mas o pessoal prefere as armas do que a carteira de motorista. É curioso isso, né? E eu não sei onde é que vai parar isso. Eu não sei o que vai acontecer se continuar essa venda desenfreada. E outra coisa, as Forças Armadas, elas precisam estar em cima disso, fiscalizar. Não estão fiscalizando. Outro, antigamente para você
mesmo fora dessa questão dos CACs, o caçador, atirador e colecionador, você tinha que comprovar a necessidade de ter um porte de arma. Hoje em dia parece que você não precisa comprovar, você só precisa fazer. Eu preciso da arma, pronto. Mais ou menos isso aí. Tá vendo que eu falo demais? Eu ia falar uns 5 minutos para falar mais das armas. Então, assim, eu não acredito que a gente possa ter uma guerra civil nesses moldes aí. Eu não acredito que as Forças Armadas, pelo seu histórico, né, vai querer apoiar uma ditadura de esquerda aqui no Brasil. Não acredito mesmo. E também não acredito que exista essa intenção. Embora todo mundo agora que é bolsonarista ou que mais ou menos bolsonarista vai me atacar, mesmo que seja aqui dentro ou mesmo que seja aqui dentro, mas eu não acredito que tenha uma intenção. E vou dizer, talvez agora eu desagrade gregos e troianos. E eu sou totalmente qualquer tipo de ditadura. Que qualquer tipo de ideologia, seja ela política ou religiosa, tome o poder à força. Impeça a liberdade de quem quer que seja. Cada um tem que ter sua liberdade individual. Já falei várias vezes isso aqui. E não era para ninguém estar interferindo na liberdade de ninguém, não. Eu acho que vou aproveitar o ensejo aqui e não vou mais colocar a outra parte do vídeo, não. Nos últimos anos, o brasileiro hoje em dia tem cerca de 4 milhões de armas em mãos. De sair, um pouco mais de 4 milhões. De sair 1 milhão e pouco de um tempo para cá foi só dos CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores. Um crescimento bruto desde que esse governo assumiu. E um número de munições estratosférico, sem necessidade. Outra coisa, não sei se conseguiram colocar isso, porque a munição tem que ter identificação do proprietário. Aí o governo estava querendo tirar essa regra. Ou seja, as cápsulas não iam ter mais identificação de quem são os proprietários. Em mão da população hoje, tem 10 vezes mais armas do que as forças policiais. Não questão do exército, mas polícia militar, civil e federal. Tem mais armas. Cada um pode defender a questão da arma do jeito que quiser. Uma vez falaram... Uma vez falaram que quando teve aquela questão de incentivar livro e não as armas, aí o camarada disse: use um livro para se defender quando sua casa foi invadida. Tem um livro que pode ser usado. Né? A Bíblia, onde contém os mandamentos e ensinamentos de Jesus Cristo. Então, se você está em paz com a sua consciência, e você está em paz com Jesus Cristo, então, e se você entrega a sua vida nas mãos do Senhor, e se você acredita que tudo é permissão dele, inclusive quando alguém leva um tiro e morre, então por que você vai deixar de confiar em Deus para confiar nisso aqui? Será que isso aqui inspira mais confiança do que a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida? Você tem que pensar muita coisa. Então é isso. Não acredito que vai ter... que tem a possibilidade de uma guerra civil. Acredito que a palavra do Senhor Jesus Cristo ainda é muito mais forte do que qualquer coisa criada pelo homem. E acredito que a gente tem que continuar confiando nele. E como o pastor Silas Malafaia disse, é loucura querer armar a população desse jeito. Como o pastor Silas Malafaia disse,
o governo tem que equipar melhor as forças de segurança, as polícias civil, militar, federal, as forças armadas, para que eles façam o serviço para quais eles são pagos, nos defender. E, aí já não é o pastor falando, aí sou eu, que seja mudada essa questão das Forças Armadas, porque o pessoal coloca para as Forças Armadas para controlar as urnas, coloca para asfaltar, coloca para fazer escola, para dar aula, para ter hospital, para fazer medicamento. Né? Então, que tal agora colocar as Forças Armadas para evitar que no nosso país continue entrando armas e drogas? Porque eles estão para defender a soberania, não é do governo, é a nossa soberania. E a nossa soberania, pela essa quantidade de armas que entram no nosso país de forma ilegal, e que tem abastecido o crime agora com os falsos CACs, então que agora eles possam defender a soberania combatendo a entrada de armas no nosso país. E cada vez mais melhorar nossas polícias, principalmente aqui e aqui, para serem mais humanos, para usar de mais inteligência, porque muitas vezes diz que depois de 3 meses de investigação, aí a operação vai lá e dá errado. Então, que possa chegar e garantir a nossa soberania. Eles que têm que garantir que a gente possa ter o direito de ir e vir, que a gente possa ir para uma festa e voltar sem problema nenhum, que nossa casa não seja invadida. Então, que as polícias sejam melhor valorizadas, que a gente podia reduzir o número de políticos, de cargos comissionados, e investir mais na segurança pública, assim como educação, como saúde. Eu vou dizer, os salários são muito altos para todos os cargos. E aqueles que precisam ganhar mais, ganham menos. Já estou enveredando por outro assunto. Eu duvido que você tenha chegado aqui, até aqui. Quem chegou, muito obrigado. Então pense nisso. Você acredita que a gente possa ter uma guerra civil? A paz do Senhor Jesus Cristo, para quem tem Jesus no coração.